Botafogo é bem mais que um clube. É uma predestinação celestial. Bem, amigos do canal GB, antes de mais nada, vai lá, plim! Hoje é dia no dia que nós estamos gravando, porque fica para sempre, né? No nosso canal, no YouTube. Mas vai lá, pá, se inscreve. Número aumentando a cada vez, deixando todo mundo muito feliz. Mas eu fiquei muito feliz hoje de ver uma grande decisão de futebol. Uma vitória do futebol brasileiro, na grande vitória, na grande conquista do Botafogo nessa Libertadores de 2024. Confesso que fiquei até com um pouquinho de inveja de quem transmitiu os jogos, porque nos últimos 43 anos para cá, quando fiz o Flamengo campeão da Libertadores em 81, depois o Grêmio em 82, depois o São Paulo em 83, depois o São Paulo em 92, e depois foram se seguindo os títulos de finais de Libertadores, poucas vezes vi uma final tão fantástica como essa. Dois times brasileiros, dois times alvinegros, por isso eu estou assim, de preto e de branco, uma homenagem aos dois alvinegros, ao Atlético, pelo belíssimo papel, pelo jogo de muita garra, de muita luta, e pelo Botafogo, a estrela solitária, o glorioso Botafogo e sua grande conquista nessa Libertadores. Com muita honra estou aqui vestido com as cores desses dois times que fizeram essa grande final. As duas torcidas que lotaram o estádio de maior capacidade na América do Sul, o Monumental do River Plate, quantos jogos já fiz lá, lotado sempre o estádio, grandes momentos, mas senti falta de estar lá para fazer essa grande final, lotado. Tinha mais torcida do Botafogo que do Atlético, o momento do Botafogo é inigualável, né? Se repete algum momento do Palmeiras recentemente, aquele Flamengo de 19, por coincidência, falei de times dirigidos por técnicos portugueses, né? Curioso, mas hoje eles realmente fazem sucesso no mundo inteiro. Mas foi realmente uma grande final. E um jogo que o primeiro minuto de cada tempo podia mexer na história. Mexeu no jogo, mas podia ter mexido mais. Porque começou o jogo. Muito se falou nos 40 segundos, a expulsão, mas eu fui ver no oficial, a expulsão do Gregório foi aos 29 segundos do primeiro tempo. Um recorde. Como se dizia muito antigamente, quando o glorioso, o grande Botafogo era glorioso, era grande, quando eu era bem mais jovem, os mais novos talvez nem saibam disso, criaram uma frase em que se dizia coisas que só acontecem com o Botafogo. Ter um jogador importante desse, era sim favorito, lá como esconder. O Atlético é um grande time, sempre foi. Seria um adversário, porque não tem mais essa coisa de 2 jogos, não é pontos corridos, é um jogo só. Num grande clássico, num jogo só, tudo pode acontecer. Mas existia o favoritismo para o Botafogo. Mas, com menos de um minuto de jogo, o Botafogo estava com um jogador a menos. Então isso vai mudar a história. Porque o que será que vai acontecer? Será que o técnico Arthur Jorge vai, como a maioria dos técnicos teria feito, acredito eu, tirar um atacante para refazer ali a formação da defesa, porque o jogador expulso agora, o volante na frente da defesa é importante para que os outros pudessem sair, para que os laterais possam sair, os laterais com características ofensivas, para que o meio tempo campo suba ali, principalmente com o Savarino e com o Almada, e lá na frente o Luiz Henrique e o Igor Jesus, e vai para como tem jogado o Botafogo. Nada disso. O Arthur Jorge não mexeu em troca de jogador. Ele trouxe o jogo para 20 metros ou menos, assim, 2 linhas assim. Uma linha de 6 jogadores, ficava muito claro, você vê.
uma linha de 6 jogadores com 3 jogadores à frente, tudo muito próximo. E chamou o time do Atlético, venha. E o time do Atlético foi, porque tinha que ir. Foi, e ali, aquele espaço reduzido, o Hulk deu um chute, tem um cruzamento aqui, mas nada de tão assim, de arrepiar o time do Botafogo. Foi isso que o Arthur Jorge queria. Ele trouxe, armou, fechou e deixou o tempo passar um pouco para que as coisas voltassem ao normal. E as coisas voltando ao normal, o que aconteceu? Prevalece o time que tem jogadores de mais qualidade. E aconteceu exatamente isso. A primeira vez que o Botafogo adiantou o seu time inteiro do meio campo para frente, e o Atlético recuou, saiu o primeiro gol. O gol do Luiz Henrique. Gol de Luiz Henrique mesmo, gol de cara que está ali para decidir, ali e na seleção brasileira. Eu não entendo porque ele já não é titular. Um lance da área, bate daqui, espirra dali, pá, aquela pancada de perna esquerda de 1-0. Aí depois o Atlético tem que sair, vai para frente. Se foi brilhante o Arthur Jorge não mexer nos jogadores, apenas diminuir o espaço do jogo, para depois ir subindo aos pouquinhos com todo mundo junto, para fazer o 1-0, para fazer, antes de que fizesse o 2-0, o Milito tinha que ter mexido. Tá perdendo o jogo, tá perdendo a final. Tem um jogador a mais, para que ficar com 3 zagueiros? Me parece uma coisa meio primária, mas ele não mexeu. Aí o Botafogo foi uma segunda vez, aí num contra-ataque com o Luiz Henrique, pênalti sim, em cima dele, batido de forma forma absolutamente perfeita pelo Alex Telles. Pá, forte, baixa, no canto. Perfeito. O goleiro foi para o outro lado, grande goleiro do Atlético, mas perfeita a cobrança do Alex Telles. Muito bem, vai para o intervalo. E agora? Agora está praticamente ganho, né? Porque é claro que o Milito vai mexeu mesmo, colocou mais 2 atacantes, né? Botou o Bernardo, botou o chileno Vargas, que é artilheiro, sempre foi artilheiro, e com menos de 2 minutos, quer dizer, praticamente com um minuto de novo, ali no comecinho, o Hulk bate um escanteio, cabeçada do Vargas, 2-1. Agora vai pegar fogo, pegou mesmo. O Atlético foi para cima. O Arthur Jorge, que técnico espetacular, vou falar dele um pouquinho mais à frente. O Arthur Jorge esperou para fazer as substituições, um tempo, trouxe de novo o jogo aqui para aquelas 2 linhas aqui, assim, pertinho, uma linha de 6, uma linha de 3, vem o Atlético e o Hulk, que partidaça fez o Hulk, jogando pela direita aí, chutando e cruzando e tentando e todo mundo, e o Vargas tentou e teve a chance do segundo gol por 2 vezes, mas o Botafogo, levando o jogo da forma correta, fez as alterações que tinha que fazer para aumentar a capacidade de marcação, aumentar a velocidade no contra-ataque. Olha que não é fácil para um técnico. 2-1 numa grande decisão, na maior história, decisão de importância talvez, na história do grande Botafogo, do glorioso Botafogo, tirar os 2 maiores craques do time de uma só vez, tirar o Almada e tirar o Luiz Henrique, precisa ter coragem. Mas funcionou, né? Um dos que entrou foi o Júnior Santos, que acabou dando os números finais ao jogo. Então o Botafogo soube levar, o jogo já ia terminar, já estava o Atlético no desespero total e o Botafogo na tranquilidade, quando o Júnior Santos faz a jogada pela direita, vai para a linha de fundo, ele mesmo, braço cruzado, bate daqui, que bate dali, quem aparece é ele mesmo, não houve impedimento, porque foi o jogador do Atlético que tocou para trás, ele junto com o outro, toca, faz o 3º gol. E a vitória, um placar clássico, 3-1, era o que a gente mais atrás chamava de um placar clássico, de um grande clássico. Então, 3-1 para o Botafogo. O Botafogo que é absolutamente fantástico. O Botafogo, como disse, numa Copa do Mundo em 1962, o Pelé se machucou, ficou andando em campo, porque não se podia fazer nenhuma substituição. No 3º jogo da Copa do Mundo, já entrou o Amarildo, então o Brasil foi bicampeão do mundo. Ganhou a Copa do Mundo de 62, no Chile.
e no time titular do Brasil eram esses 11 que entravam, esses 11 que jogavam até o final. Desses 11, 5 eram do Botafogo. E olha os 5. Nilton Santos, Didi, Garrincha, Amarildo e Zagallo. Que grande, que fantástico Botafogo. E eu poderia citar o Almada, poderia citar o Barbosa, o goleiro John, o zagueiro Getúlio Barbosa, o Alex Telles, o Savarino, o Luiz Henrique, o Igor Jesus, o Júlio Santos que entrou, que se recuperou, artilheiro. Mas eu queria falar mais desse técnico do Arthur Jorge. Eu não sei o que deu na cabeça do Textor de buscar o Arthur Jorge, porque ele não teve expressão nem como jogador, nem como técnico. A vida dele foi ligada ao Braga, um time médio de Portugal, um time de respeito, mas um time apenas médio de Portugal. Como jogador, como técnico, ele dirigiu o Braga B, o Braga e um pouquinho o Famalicão. Ele desembarcou em abril deste ano de 24, no Rio de Janeiro, e assumiu o Botafogo como técnico. E que técnico é esse Arthur Jorge? Menino ainda com idade para técnico, tem 52 anos, fazendo 53 de janeiro de 2025, não tinha dirigido nenhuma camisa de peso na vida. E pega o Botafogo nesse momento. Mas que técnico é esse Arthur Jorge? Parabéns. Porque acabo por colocá-lo realmente como destaque. E eu quero terminar essa nossa conversa com um pensamento de meu mestre, e mestre de tantos outros na minha geração, na comunicação esportiva, no jornalismo esportivo, Armando Nogueira, botafoguense de alma e de coração. Em alguma dimensão onde ele deve continuar brilhando, escrevendo textos maravilhosos, ele deve estar sorrindo, com uma taça de vinho, curtindo esse grande momento. Se isso é possível, é isso que ele está fazendo. Ele disse uma vez, ou escreveu uma vez, o Botafogo é bem mais que um clube. É uma predestinação celestial. Esse é o nível do Botafogo, campeão da Libertadores em 24. Mas eu termino com um trecho. Dona Maria Marques, esposa do Arthur Jorge, escreveu, olha, o que diria ser uma crônica esportiva, mas uma mensagem lindíssima e postou nas redes sociais. Eu separei um pedaço, que define muito tudo que aconteceu hoje. Volto a dizer, parabéns Atlético Mineiro por mais uma belíssima campanha e uma grande final, valente, como sempre foi, com a história do seu clube e da sua torcida. Mas o Botafogo, como escreveu Armando Nogueira, hoje voltou a ser como uma predestinação celestial. Ana Maria Marques escreveu esse pedaço assim. Hoje, ela escreveu para o marido, escreveu para o Arthur Jorge, hoje estás a viver um sonho que nunca duvidei que seria possível. Foste escolhido. A estrela solitária guiou-te e mostrou-te o caminho até aqui. E o que vivemos agora, isso é só o começo. Que assim seja. Parabéns, Botafogo. Parabéns, botafoguenses em todo o Brasil e por todas as partes do mundo.